Queridos alunos, é uma honra e uma alegria poder compartilhar com vocês sobre evangelismo. Eu sou o professor Ronaldo Rampazzo e me sinto muito honrado de poder estar aqui com vocês nessas 13 aulas que teremos juntos. Hoje vamos começar falando sobre uma introdução bíblica, textual sobre o evangelismo. Nós temos ouvido falar muito sobre evangelismo nesses últimos tempos. Muitos conceitos, muitas ideias, muitas propostas, modelos, mas nós precisamos, como Igreja de Cristo, nos ater ao que a Bíblia nos ensina, ao que a Bíblia nos fala sobre evangelismo. Existem alguns aspectos que nos preocupam, principalmente no que diz respeito à supervalorização dos métodos em detrimento dos princípios bíblicos. Você pode olhar na sua apostila, no seu livro, você vai ver que alguns aspectos aqui nós destacamos para a nossa reflexão. O primeiro deles é a questão mercadológica. Há uma preocupação muito grande com os resultados a serem alcançados no evangelismo, independentemente da legitimidade dos princípios adotados. O segundo aspecto é o aspecto humanista, que, embora contemple as necessidades do ser humano, expõe uma ênfase maior na felicidade terrena do que na salvação eterna. E, em terceiro e último lugar, o aspecto triunfalista, não é? Na qual as vitórias elas vão além dos limites, muitas vezes até mesmo bíblicos, transformando pessoas comuns em super-heróis da fé e, consequentemente, tendo Deus como servo de suas ambições. Infelizmente, evangelizar ou anunciar as boas novas de salvação através dos princípios da palavra de Deus não tem sido algo observado ultimamente, não tem sido algo seguido à regra por muitas pessoas, em muitos lugares do mundo. Por isso, nós estamos aqui para não enfocar métodos nesta aula introdutória, mas sim olharmos para princípios bíblicos e os seus desdobramentos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Portanto, nesta primeira aula nós vamos iniciar com um texto clássico sobre evangelismo, que envolve evangelismo, que é o texto de Isaías, capítulo de número 61, versículos de número 1 a 11. Neste texto, nós podemos perceber alguns princípios bíblicos que precisam nortear a tarefa precípua da igreja, que é comunicar as boas novas, que é evangelizar. O primeiro princípio que nós encontramos neste texto bíblico é o princípio da dependência. A palavra de Deus nos diz no versículo 1, na parte A, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Esta passagem, este capítulo de Isaías é mais uma das citações messiânicas, anunciando o ministério de Cristo. E aqui nós vemos claramente esta relação de dependência do próprio Senhor, afirmando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Nós precisamos aprender que a dependência do Senhor, a dependência do Espírito Santo é fundamental nesta tarefa tão importante da igreja, que é comunicar Cristo aos povos. O segundo propósito, o segundo princípio é a questão do propósito. O texto é claro quando Isaías declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me a curar e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Toda essa descrição que nós vemos neste capítulo 61, versículo 1,
nós percebemos o propósito de Deus na evangelização. Deus está olhando para aqueles que estão quebrantados, que estão escravizados, que estão cativos. Mas Deus está também e principalmente anunciando qual o caminho, qual o propósito para tirá-los dessa terrível condição. Terceiro aspecto que nós precisamos pensar sobre evangelismo neste texto é a questão da restauração. Evangelizar é também levar a restauração de Deus àqueles que foram um dia destruídos pelo pecado. Os amados sabem que o pecado afetou todas as esferas da vida. O pecado afetou todos os relacionamentos do ser humano. O pecado afetou a ecologia, tudo que envolve o ser humano. E o texto nos diz no versículo 4, essa visão de restauração. Eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto aspecto, queridos, que nós temos que pensar que envolve o evangelismo é o aspecto da transformação. Os versículos 6 e 7 nos dizem: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Obviamente que este texto está se focando na restauração do povo judeu. Mas nós percebemos claramente, pelos testemunhos que vemos em nossas igrejas, desta transformação que Jesus opera quando a mensagem das boas novas chegam ao coração aflito, ao coração desesperado. Eu gostaria que cada um de vocês, amados alunos, vocês pudessem ter em mente que nós estamos diante de um mundo decaído, de um mundo cujo príncipe tem uma única finalidade, que é manter o seu status de destruição, status de perversão e de escravidão. Então, quando você, meu amado, meu querido, comunica as boas novas do Evangelho, você está comunicando o poder de transformação que somente Jesus, através desta mensagem do poder do Espírito Santo, pode promover numa vida. E por último, o quinto princípio que nós vemos aqui no evangelismo é o louvor a Deus. Nós não evangelizamos para enaltecer igrejas ou lideranças. Nós evangelizamos e levamos as boas novas para o louvor do Senhor, para o louvor da sua glória. Os versículos de 8 a 11 nos mostram isso. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Deus vai fazer isso. Nós pregamos, nós comunicamos, mas o agir é de Deus. O versículo 9 diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e louvor perante as nações da terra. Evangelizamos para que o nome do Senhor seja glorificado entre todos os povos. Esses 5 elementos que vimos aqui, que você pode acompanhar
e deve reler no seu livro, na sua apostila, a dependência, o propósito, a restauração, a transformação e o louvor a Deus formam a espinha dorsal do evangelismo. Vamos agora ver cada um deles com mais detalhe. Já vimos os pontos bíblicos, agora vamos ver esses detalhes que dizem respeito ao nosso cotidiano como Igreja de Jesus, num mundo que espera a proclamação do Evangelho. Em primeiro lugar, vamos destacar a questão da dependência que já vimos. O texto, ele deixa bem claro a pessoa e o papel do Espírito Santo na vocação messiânica. Nós somos tendenciosos em definir o evangelismo como um conjunto de regras que, se forem seguidas dentro da disciplina proposta, darão o crescimento esperado. Mas a pergunta que eu faço aos queridos é: e o Espírito Santo? Onde ele fica em tudo isso? A impressão que nós temos é que nós somos capazes de produzir vidas, de produzir resultados. Mas, na verdade, se nós refletirmos na evangelização da igreja primitiva, nós vamos perceber que a pessoa e obra do Espírito Santo foram imprescindíveis na proclamação das boas novas do ressurreto. Nós vamos ver vários textos onde o Espírito Santo ele direciona, ele conduz a vida da igreja no seu papel, no cumprimento da parte que lhes cabia. Nós vamos ver em Atos, capítulo de número 4, no versículo de número 8, por exemplo, que Pedro, depois daquele milagre glorioso do coxo que andou e entrou no templo louvando a Deus, a Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, se dirigia ao povo, às autoridades, para dizer a razão pela qual aquele coxo estava andando. Nós vamos ver, por exemplo, na chamada do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 13, versículo 2, o texto bíblico é claro. O Espírito Santo chamara Paulo e Barnabé para a obra que os tinha reservado. Então, queridos, não há como ser diferente nos dias de hoje, meus amados. Nós não podemos substituir jamais a ação do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo na proclamação das boas novas. É ele que fala aos corações das pessoas. É ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, vamos depender dele. Ele não mudou e ele jamais mudará. Ele continuará levando a sua igreja avante neste propósito glorioso de tornar Cristo conhecido dentre os povos. Quanto ao propósito, meus queridos, nós precisamos pensar claramente que o nosso Deus é um Deus de propósitos. Deus não faz nada por fazer. Deus não faz nada apenas para preencher o tempo e a história. Deus tem propósitos, meus amados. E o propósito maior de Deus é que Cristo seja anunciado e o seu nome glorificado. Nós percebemos, queridos, que o apóstolo Paulo, ele nos mostra isso com clareza na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 2, quando ele diz: pois nada resolvi saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Este é o cumprimento. Este é o papel da igreja. É isso que a igreja precisa entender, que o propósito de Deus é que as pessoas conheçam o único que é capaz de livrá-las da escravidão do pecado, Jesus Cristo, o autor da vida, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Quanto à restauração, meus irmãos, queridos alunos, nós, como já dissemos, temos que levar em conta a devastação do pecado. Nos dias atuais, muitos consideram o pecado de uma forma muito relativa. Não atribuem ao pecado o seu poder destruidor e, consequentemente,
minimizam o efeito redentor do sangue de Cristo Jesus. Nós temos que pensar, amados, que a devastação foi tamanha, terrível, e que somente o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, seria capaz de trazer esta restauração. Evangelizar implica, meus queridos, numa restauração completa de tudo aquilo que o pecado destruiu. Obviamente que, como já citamos também, o texto de Isaías, ele foca a restauração de Jerusalém, mas nós podemos usar tranquilamente esse texto como base conceitual para a evangelização. A corrupção, a violência, o descaso com a vida humana que esse texto traz são claros sinais da devastação produzida pelo pecado. Nada diferente dos dias atuais. E a menos que haja um processo de evangelização efetivo por cada um de nós, filhos de Deus, essas estruturas do pecado não serão confrontadas. Elas continuarão escravizando, elas continuarão destruindo. Mas louvado seja o nome do Senhor, que levantou a sua igreja no poder do Espírito Santo para dizermos a este mundo em trevas que há do céu uma resposta restauradora a toda essa destruição. Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te use muito, que Deus use muito a sua vida para dizer isso aos seus familiares, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, de universidade, aonde você estiver. O seu contexto, o lugar onde você vive, é o seu campo missionário. Queremos também destacar a questão da transformação, meus queridos. Evangelizar não significa propor algumas melhoras na vida do ser humano. Evangelizar não significa propor um emprego melhor, uma saúde melhor ou uma condição familiar melhor. Porque, na verdade, Jesus não veio para melhorar a vida de ninguém. Jesus ele veio para transformar. Jesus ele veio para levar as pessoas a um patamar que nenhum recurso dessa terra pode fazê-lo. A viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Há uma confusão, meus queridos. Principalmente em muitas coisas que se ouve na mídia e dá a impressão que evangelizar é apenas melhorar, é retocar alguma coisa que não está muito boa. E na verdade Jesus não veio para fazer isso. Como eu já disse, ele veio para dar vida, vida com abundância, novidade de vida. E isso só é possível quando a igreja proclama as boas novas de salvação. Que ela pregue a mensagem da cruz, como Paulo disse claramente aos Coríntios, na sua primeira carta, aos Coríntios, capítulo 1, verso 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Evangelizar, amados, é confrontar o pecado. Evangelizar, queridos, é anunciar ao pecador a sua terrível condição. Ele está à beira da condenação eterna. E a menos que ele ouça as boas novas do Salvador, a menos que ele se arrependa, o seu destino será irreversivelmente de condenação, de trevas eternas. Mas glória a Deus, queridos, que evangelizar ela é atribuir a Deus uma glória que somente Ele tem, como já dissemos. Evangelizar não se trata de uma concordância aparente com o pecado a fim de ganhar o pecador. O confronto sempre haverá. A mensagem do Evangelho ela é confrontadora, sim. A mensagem do Evangelho ela abala essas estruturas que o pecado estabeleceu no ser humano. Mas, quando nós expomos a mensagem, como Paulo aqui nos falou, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo, meus amados, a graça de Deus se manifestará. E em Cristo Jesus, pessoas chegarão ao entendimento claro, enxergarão a sua terrível condição e perceberão e saberão, pela revelação da palavra de Deus,
que somente um pode livrá-los dessa condição: Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, só existe, queridos, um lugar aonde a crueldade do pecado, o poder destruidor do pecado e a bondade de Deus se revelam ao mesmo tempo: a cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a mensagem transformadora que nós precisamos pregar. Por último, deixe-me falar um pouquinho sobre o louvor a Deus, para nós já caminharmos em direção ao final desta primeira aula. Eu espero que esteja sendo extremamente esclarecedora para os amados. Se evangelizar não é fazer uma propaganda denominacional, os resultados da evangelização não são para a glória da igreja ou de lideranças, então nós só podemos concluir que evangelizar é glorificar a Deus. E nisso, queridos, nós podemos afirmar com muita tranquilidade e com muita certeza em Deus e sua palavra que evangelizar é uma manifestação da graça de Deus através da vida da igreja. Deus em Cristo alcançou o mundo perdido, não porque merecesse, não somos merecedores dessa graça, mas como disse Paulo escrevendo a Tito, esta graça se manifestou salvadora a todos os homens. Por isso, meus irmãos, se não fosse assim, nós ainda estaríamos todos mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo afirma na sua maravilhosa carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1. Se não for assim, nós continuaríamos destituídos da glória de Deus, como o próprio Paulo afirma na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Sendo a manifestação da graça, do favor imerecido, a motivação da igreja só pode redundar em louvor a Deus quando ela cumpre a sua missão de evangelizar, de declarar Jesus Cristo entre os povos. Nós vamos terminando assim esta aula introdutória sobre evangelismo. Eu espero que você possa se lembrar destes pontos que destacamos aqui: a dependência, o propósito, a restauração, a transformação e o louvor a Deus. Que você possa orar ao Senhor, que você possa buscar em Deus maneiras, métodos para alcançar vidas, sem jamais abrir mão dos princípios bíblicos. Os princípios do Senhor, eles são imutáveis, eles são absolutos. Os métodos podem mudar, e eles mudam de fato. Eles se adequam a cada realidade, a cada momento, a cada tempo. Mas nunca, jamais podemos pensar numa evangelização que minimize ou relativize os princípios bíblicos em detrimento a facilidades ou a conveniências em alcançar pessoas. Muita gente diz: mas Paulo não disse, fiz-me de tudo para alcançar a todos? E neste entendimento, muitas vezes distorcido da verdade bíblica, nós vemos conteúdos no evangelismo da igreja, na prática eclesial, que muitas vezes ferem princípios bíblicos, que muitas vezes negam princípios bíblicos. Então, lembre-se sempre de uma coisa, que quando você evangeliza, você, claro, está anunciando as boas novas de salvação. Mas lembre-se, o Espírito Santo, ele não tem compromisso com a minha palavra, com a palavra de homens, de pessoas. O compromisso do Espírito Santo é com a palavra de Deus. O que está escrito na palavra de Deus é o que o Espírito Santo vai trabalhar, é sobre ela que ele vai agir e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, vale lembrar, queridos, que
a importância do devocional, a importância de você ter uma vida com Deus, diária, de oração, de leitura, de estudo, de meditação nas Escrituras é imprescindível, não apenas para a evangelização, mas principalmente para a sua comunhão com Deus. Nesta aula introdutória, eu gostaria de deixar para vocês aqui um exemplo que mostra bem essa questão do método e do princípio. Certa feita eu fui visitar uma senhora, irmã da igreja, que estava enferma, e eu já sabia que o genro dela era extremamente contrário ao Evangelho. E naquele dia, naquela noite que eu fui visitá-la, só estava ele e ela em casa. E ele me recebeu muito mal, como eu já esperava. E eu não sabia o que dizer, apenas disse que fui lá para orar, e a impressão que eu tive é que ele nem sequer me ouviu. E eu fiquei ali em pé na porta da sala da casa deles e não sabia o que fazer, mas percebi que ele estava assistindo um jogo de futebol. E falando com Deus, eu disse: Deus, como é que eu vou sequer orar por essa irmã? Pois esse homem nem olha para mim, nem me pergunta nada, nem me diz nada, e o Senhor me deu ali um momento de criatividade, de iniciativa, e eu perguntei para ele que jogo era aquele que ele estava assistindo, e ele disse lá de um determinado time, por sinal era o meu time de preferência, quando eu ainda não tinha Jesus. Obviamente que eu não vou dizer qual é, e não é o que talvez muitos possam pensar, mas eu peguei como gancho o futebol. E quando eu comecei a falar do futebol para ele, ele se espantou, porque como crente, naquela época, não é? Há muitos anos atrás, como é que um crente poderia estar falando de futebol com ele? Né? E eu disse para ele que eu gostava de futebol, que... enfim. E ali nós começamos a conversar. E aquele silêncio, né, ao meu ver, naquele momento mortal, ele começou a se desfazer e começamos a assistir o jogo juntos e a conversar, e eu pensando comigo, se o meu pastor soubesse naquela época que eu estava falando de futebol com uma pessoa que não sabia quem era Jesus, que estava presa na feitiçaria, etc. e tal. Mas foi uma porta, uma ponte que Jesus me deu ali naquele momento. E quase após o término do jogo, ainda ficamos conversando mais uma meia hora, eu quase esqueço de orar pela irmã, que estava ali de cama, não é? E aí, ao orar por ela, né, encerrei. Esse senhor, ele disse para mim: você não quer voltar na quinta-feira? Vai ter outro jogo. E eu voltei, era uma terça-feira e eu voltei. Bom, queridos, do futebol, no segundo dia, nós começamos a falar da vida. E Deus me deu uma outra linha para falar com ele, explorando esse mundo de sonhos que um jogador de futebol vive, o dinheiro que eles ganham, e nós temos uma vida tão difícil, tal. E aí eu comecei a ouvi-lo nas suas necessidades, ainda que bem reservado, e eu fui respeitando muito as colocações. Obviamente que na condição dele, como uma pessoa sem conhecer a Cristo, suas palavras eram entremeadas por palavrões, por gírias muito estranhas, mas eu fui ouvindo e comecei assim a colocar alguns pontos do meu testemunho pessoal para ele. E quando ele percebeu que antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu ser evangelizado por alguém, que eu era uma pessoa tão igual a ele naquele momento, ele começou a sentir uma certa facilidade, uma certa familiaridade comigo. E aí, com o passar dos dias, eu continuei visitando. Naquele segundo dia, apenas orei por ele, uma oração breve,
mas continuei visitando, e aí eu já deixei de lado o meu testemunho e comecei a trazer palavras bíblicas para ele, mostrando para ele a condição de um pecador e mostrando ao mesmo tempo para ele a graça, o amor de Deus em Jesus Cristo. Eu não preciso dizer para os irmãos como Deus foi trabalhando naquela vida. Vocês têm experimentado isso. Vocês são testemunhas deste agir de Deus na vida de um ser humano. Aquele homem, de certa forma, rude, aquele homem que odiava pastor, que odiava a igreja, que odiava crentes, que proibia, inclusive, a própria esposa de ir à igreja, ele foi se abrindo para ouvir a palavra de Deus, para receber a mensagem do Evangelho. Ele começou a perceber que, no meio de tantas opiniões que ele tinha a respeito de Jesus, a opinião ou a visão correta era a Bíblia. E por vários e vários dias, eu passei a evangelizá-lo, até que ele entregou a sua vida a Jesus. Eu pude discipulá-lo, ensinar-lhe os primeiros passos da fé cristã. E nós nos separamos, porque ele se mudou para uma outra localidade e eu nunca mais o vi. E alguns anos depois eu fui pregar numa determinada igreja e fiquei sabendo que ele morava lá perto. E fui visitar a família antes do culto. Foi um momento de muita alegria, mas ele não estava lá. Inclusive a família congregava na igreja onde eu fui pregar. E eu logo pensei, ele não deve ter se firmado. Ele deve ter se desviado, ele deve ter abandonado os caminhos do Senhor. E alguma coisa começou a me inquietar. Ao término do culto, eu voltei à casa deles para um lanche rápido, para as despedidas. E quando não, eu percebo que ele havia chegado. Ele estava adentrando a casa e quando me viu, ele já logo correu, me abraçou e disse: "Como é que você vem pregar na minha igreja e não me fala?" Na verdade, ele não tinha faltado ao culto porque estava longe do caminho, estava trabalhando. Ele era um crente em Jesus. Aquelas palavras iniciais, aquele período que passamos evangelizando, falando da condição dele como pecador e da graça e do amor de Deus em Jesus. Aquelas várias noites que passamos ali conversando, ensinando os primeiros passos da fé, não foram perdidos. Eu quero dizer a você, querido aluno que nos ouve, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus, ela é poderosa nos seus efeitos. Talvez você vá pensar como eu. Você lançou a preciosa semente e aparentemente não houve retorno. A obra é do Espírito Santo de Deus. Aquele homem e toda a sua família, uma família grande, estavam todos firmados na rocha eternal. Bendito seja o nome de Jesus. Creia no poder desta palavra. Creia no poder do Espírito Santo. Deixe ele te usar, permita que ele te use. E você vai ver testemunhos como esses que eu acabo de lhe contar. De um homem que era exatamente um opositor do Evangelho e se transformou, ou foi transformado pelo poder de Deus, num filho de Deus. Esse mesmo Deus que um dia alcançou um dos maiores perseguidores da igreja, que foi Saulo de Tarso, e transformou o perseguidor num perseguido, e transformou aquele perseguidor no maior teólogo que a igreja já viu, no seu maior missionário
de todos os tempos, esse mesmo poder pode transformar muita gente da sua família, no seu local de trabalho, de estudo, de convívio. Esse poder não mudou. Jesus não mudou. Quando nós entendemos o nosso papel como agentes do reino de Deus para proclamarmos a mensagem do Evangelho, nós vamos nos surpreender com o que Deus é capaz de fazer. Nós vamos ficar maravilhados. Quero, antes de terminar, deixar mais um testemunho. E esse testemunho aconteceu no contexto do meu trabalho secular há muitos anos atrás, quando ainda o fazia. E foi com um dos amigos, um dos colegas ali, convivíamos ali o tempo todo. E aquele moço era um moço entregue aos vícios, à devassidão da vida, a tantas coisas pecaminosas e tristes. E um dia eu disse para ele assim: você não gostaria de saber alguma coisa sobre Jesus? E eu me propus a chegar mais cedo todos os dias e orar com ele e abrir a Bíblia quando ninguém ainda tinha chegado à empresa. E nós fizemos isso por muitos dias. E numa certa ocasião ele me procurou, estava enfermo, havia feito alguns exames e o médico havia diagnosticado um câncer nele. Um câncer devastador. Um câncer que meses depois o levaria à morte. Mas impressionante, queridos, que me chamava muita atenção era como ele se apegava às verdades que eu havia comunicado ao coração dele sobre Jesus. É impressionante como nos momentos mais agudos da doença, ele fazia menção daqueles textos, daquelas aulas que nós tínhamos juntos todos os dias. Começou a congregar, eu ia buscá-lo, levava para a igreja, depois novamente, muito debilitado, muito fraco. Mas nós víamos no seu semblante uma alegria que nem mesmo o câncer conseguia tirar dele. Uma alegria vinda do Espírito Santo. Uma alegria, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, de quem recebe a palavra com a alegria do Espírito Santo. E assim a doença foi evoluindo, até que chegou ao clímax, quando ele já estava em casa, desenganado pelos médicos, foi levado para uma cidade do interior, eu fui visitá-lo, e ali eu percebi que era o último dia que nós estaríamos juntos aqui na terra. E naquele dia ele me perguntou se a passagem de Isaías, capítulo 53, que ele havia ouvido de mim há muitos meses atrás, era verdade mesmo. Se realmente Jesus tinha levado os seus pecados. E eu disse para ele: esta é uma das maiores certezas que você pode ter. A obra de Jesus, por você e por toda a humanidade, foi perfeita, foi completa. Não ficou devendo nada. E ele disse assim para mim: então, eu estou pronto. Se ele quiser me recolher hoje, ele pode me recolher. E amados e queridos alunos, naquela noite, Jesus veio buscá-lo. Jesus veio chamá-lo para o lar eterno. A sua esposa posteriormente me disse que os últimos momentos dele não foram momentos de dor, não foram momentos de sofrimento, mesmo estando carcomido por aquela enfermidade. Mas ela disse que os seus últimos momentos refletiam um semblante de paz e nos seus lábios havia um sorriso. Era como se ele estivesse vendo aquele que um dia morrera por ele na cruz. Aquele que um dia havia levado sobre si, lá naquele madeiro, os seus pecados e as suas culpas. E assim aquele rapaz partiu para a eternidade, com Jesus, com o Senhor.
Porque um dia ele ouviu a mensagem do Evangelho. Um dia ele creu em Jesus. Muitas vezes, queridos, o que está faltando é anunciar, é evangelizar, é proclamar. Muitas vezes você não tem noção de como as pessoas estão aguardando a mensagem do Evangelho. O Senhor preparou o coração delas. Então não se detenha, não se deixe envolver com outras coisas. Faça a sua parte. Pregue o Evangelho. Anuncie a Cristo. E é com esta palavra que eu gostaria de terminar essa primeira aula a você. Faça a sua parte. Dependa de Deus. E você se surpreenderá com o que o Espírito Santo vai fazer. Não existem corações endurecidos. Corações que não possam ouvir a palavra de Deus. O que existe às vezes é a falta de pessoas, é a ausência de pessoas para falar e declarar o amor de Deus em Jesus. Não se deixe iludir pelos enganos, pelas palavras que ouvimos. Está fechado, não quer ouvir, se opõe, está longe, está no pecado, mas é obviamente para esses que estão em pecado que nós devemos pregar. Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, meu querido, não se detenha, faça a sua parte, pregue o Evangelho, mostre ao pecador a sua condição, mas mostre também, com amor, a graça de Deus em Jesus, para salvá-lo e para escrever o seu nome no livro da vida. Jesus tem muitas almas ainda para alcançar antes da sua volta. E cabe a nós pregarmos o Evangelho a toda criatura até que venha o fim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e se prepare para a próxima aula, o evangelismo no ministério de João Batista.